Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus. Obrigado a você que está acessando o nosso canal, o canal dos Guerreiros da Adoração. Hoje vamos falar um pouquinho sobre a carne no controle. Carne no controle. Romanos capítulo 8, no versículo 13, diz o seguinte: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito, o Espírito está com letra maiúscula, é o Espírito de Deus, né? Então, se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Olha que palavra maravilhosa. Houve uma época em que o diabo conseguiu realmente enfiar na minha mente que ele era muito poderoso. E eu culpava o diabo também por tudo que acontecia. Tudo que acontecia, eu culpava o diabo. Agora, apesar disso, a minha perspectiva foi completamente alterada. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então agora eu posso resistir a um diabo pequeno, um diabo derrotado. E eu posso servir a um Deus grande, a um Deus poderoso. Mesmo tendo que repreender o diabo e resistir a ele, também devemos reconhecer que ele está debaixo dos pés dos cristãos. Veja lá em Lucas 10:19. Imagine o diabo do tamanho de uma bola de futebol. A única coisa que devemos fazer com ele é chutá-lo. Agora, a minha batalha mais difícil é contra a minha carne. Essa é uma batalha difícil. E pela graça de Deus eu posso mantê-la em sujeição ao Espírito Santo. Como diz esse texto de Romanos: se viverem de acordo com a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Vamos entender um pouquinho o que aconteceu na cruz. Na cruz, o diabo foi despido de sua autoridade. Por meio da cruz, ele derrotou Satanás, impondo-lhe uma derrota eterna e irreversível. Ele é um inimigo derrotado e esta derrota é irreversível. Você que está assistindo, preste atenção nisso. Essa derrota que ele sofreu é irreversível. Não há volta para ele. Ele foi amarrado, ele foi derrotado e a vitória foi conquistada por Jesus. Entretanto, apesar de a vitória ter sido conquistada, é a nossa responsabilidade administrá-la. Jesus disse isso claramente. Ele fala o seguinte, lá em Mateus 28, no verso 18 e 19. Foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Aí ele dá uma voz, ele dá um destino para os discípulos. Ele diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Inclusive ele fala que pisarão em escorpiões e serpentes, dano algum lhe acontecerá. Por ele já estar vencido, ele possui uma única estratégia. E essa estratégia é cegar os cristãos. Para que os cristãos tenham dúvidas a respeito disso. Se ele está vencido ou não. Tem muita gente em dúvida. Então, quando ele consegue fazer isso com os cristãos, ele impede os cristãos de usar a autoridade dada por Deus e que está disponível para nós vencermos as maquinações do diabo. Para realmente nós administrarmos esta conquista que Jesus fez. Então Paulo se dirigiu a um grupo que era vítima da cegueira imposta pelo inimigo. Lá em Gálatas capítulo 3 ele fala: ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Ele diz o seguinte, lá em Gálatas 3, verso 1 até o 5. Não foi diante dos seus olhos
que Jesus Cristo foi exposto como crucificado, gostaria de saber de saber apenas uma coisa. É Paulo falando. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagre entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual receberam a palavra? Veja o que Paulo está falando aos Gálatas. Essas pessoas já tinham experimentado tudo, foram regenerados, receberam o Espírito Santo, viram milagres, mesmo assim foram enfeitiçados. Eles tinham perdido de vista a cruz. Não perca de vista a cruz. Tentar agradar a Deus pelas obras, regras, regulamentos, isso só obscurece e ofusca a cruz. O diabo quer encobrir, ele quer enevoar a cruz, porque nela ele foi vencido. Se ele puder depreciá-la em nossa vida, poderá voltar ao comando. Isso acontece quando os cristãos, esquecendo-se dela, voltam a viver sob a lei. E foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Paulo pergunta. Apostando no legalismo, que significa confiar na carne em vez de confiar no Espírito. A lei e a carne são profunda e eternamente unidas. Se alguém tentar justificar-se por meio do legalismo, retorna à carne. Nosso velho homem morreu na cruz e fomos libertos da lei e unidos a Cristo. E se perdermos de vista a cruz, que é a graça que opera pela fé, então o legalismo torna-se a única alternativa. Um tipo. Faça você mesmo por meio de obras. O legalismo não apenas coloca as pessoas novamente sob o jugo da escravidão, mas também debaixo da maldição da qual já fomos redimidos. O justo, porém, viverá pela fé. Pela fé. Então, estaremos debaixo de maldição se dependermos do poder da carne. Jeremias 17,5 diz: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Então preste atenção. Quando as pessoas começam a confiar na carne, o resultado do seu trabalho, suas regras de comportamento, suas roupas, seus cartões de crédito, seus amigos íntimos, sua lista de correspondências e até mesmo sua reputação, sabe o que acontece? Tudo fica debaixo de maldição. Quando eles confiam em outras coisas, mesmo em coisas da religião, seu coração se desvia do Senhor e elas se colocam sob a maldição. Sob a maldição. Então, nós ouvimos muito falar sobre o diabo, mas nós devemos colocar ele no devido lugar dele. O diabo, como eu disse no início, é um inimigo derrotado. Ele é um enganador. Entenda uma coisa, ele não trabalha com o poder, mas com o engano. Para lutarmos contra o diabo não precisamos de mais poder, não. Nós precisamos de mais luz. E quando a luz chega, as trevas desaparecem. Ele mente, é uma das características dele.
ele mente demais. E nesse vídeo, eu quero dizer para você o seguinte: na maioria das vezes, não é possível nem mesmo culpar o diabo. Deus não está lutando contra o diabo, ao contrário, o seu desejo é que a nossa vontade, nossa carne, ela esteja submissa ao seu espírito. Ele deseja destronar cada um de nós do centro da nossa vida e ser o Senhor absoluto. Mas essa força contra a qual todo cristão precisa lutar, essa força é o poder da carne. A carne tem mais êxito em impedir a obra de Deus do que qualquer espírito maligno conseguiria ter. Então, eu quero gentilmente, mostrar para você os problemas que você passa. Na verdade, esses problemas que você está passando estão enraizados em você mesmo. Essa parte é a mais difícil, de você encarar o seu eu. Admita que você é o problema, assim como eu tenho feito. A maioria das vezes, como eu disse, nós estamos nos auto-sabotando e sempre jogando a culpa no diabo. Mas, na verdade, é a carne que está no controle. Esse vídeo eu não posso se estender, mas como eu disse, são temas que nós ministramos nas nossas escolas. Pelo aplicativo Zoom, inclusive, você pode fazer cursos com a gente. Se você quiser saber mais, me procure pelo WhatsApp 41 997 25 5953. 41 997 25 5953. Eu vou poder te dar mais informações sobre os nossos seminários, tanto presencial quanto pelo aplicativo Zoom. Aguardo vocês, fique mais abençoado ainda. Até um próximo vídeo, em nome de Jesus.